José Bonifácio, protagonista da história brasileira. No último dia 13 de junho, esse que é um ícone da nossa história, considerado pelos historiadores como o principal protagonista na formação do Estado brasileiro, José Bonifácio, faria aniversário. É sobre ele que o Protagonismo Regional em Debate vai falar no programa desta semana. E se você quer saber mais sobre isso, fica conosco, é só um minuto e aguardo você. Até já. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido pelas plataformas do Protagonismo Cidadão, em parceria com o Diário do Litoral e os estúdios Tela VIP Digital. Nessa semana, no painel de governança local, nós vamos fazer um programa especial que trata dessa figura ilustre, José Bonifácio de Andrada e Silva, que na semana passada, dia 13 de junho, faria mais um aniversário. É por essa razão, para falar do José Bonifácio como protagonista da história nacional, que nós estamos recebendo no estúdio hoje, um dos maiores ícones hoje, né, da nossa região, quando nós falamos de preservação do patrimônio histórico-cultural, especialmente na área militar. José Bonifácio, que foi um militar também, serviu o Exército de Portugal por 5 anos. Coronel e professor universitário Elcio Secomandi. Coronel, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao estúdio. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouco sobre a história, né, com esse perfil militar. Maravilha. Vamos saudar quem está conosco no vídeo. Eu estou recebendo com muita alegria, com muita honra, o atual secretário de Economia Criativa do Ministério do Turismo, se eu não me engano, Rafael Nogueira. Ele também é filósofo, historiador, professor universitário. O Rafael está se tornando um astro, uma estrela, né? Representando a cidade de Santos, é um santista que está se destacando em Brasília. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Você está em Brasília agora, se eu não me engano também. Muita gratidão pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite. Estou em Brasília, sim, aqui no meu gabinete da Secretaria da Economia Criativa. E falar de José Bonifácio é sempre uma alegria. Estou a postos. No outro vídeo está minha companheira de apresentação, a professora, a consultora organizacional, Lúcia Helena Cordeiro. Lúcia, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Agradeço muito, né? Como santista, honrado em falar de José Bonifácio. É isso, todos nós temos muito orgulho. Rafael, eu quero começar com você, até porque você tem a tua agenda aí em Brasília. Eu vou ficar mais tempo depois com o Coronel Secomandi aqui, né? Pegando um pouquinho do conhecimento dele. Eu gostaria muito que você abrisse o programa falando da verdadeira dimensão, da importância dessa figura, José Bonifácio. Se a gente sai na rua aqui e faz uma pequena coleta, uma amostra das pessoas comuns sobre o que elas entendem da figura histórica, o simbolismo da figura histórica de José Bonifácio para a nação brasileira, a impressão que eu tenho, tá, é que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria, não tem essa noção da dimensão da importância histórica do José Bonifácio como estadista, como estrategista, conselheiro da corte, conselheiro do imperador, né? Qual é a tua visão a respeito disso, da percepção do público em geral comparado à realidade? Olha, obrigado pela pergunta, porque eu acho muito importante a gente tratar desse assunto. A gente vê que o futebol brasileiro funciona bem, e funciona bem porque nós lembramos dos grandes jogadores de futebol e aqueles que, mesmo que são amadores, que gostam só de jogar o futebol de final de semana, tentam imitar os grandes dribles e jogadas dos grandes jogadores. Quando a gente pensa em política, em moral e em ciência,
aí os nomes já não vêm com tanta facilidade. Você pensa em ciência, vem nomes estrangeiros, mas não necessariamente nomes brasileiros. Quando você pensa em política, você pensa em desonestidade, em corrupção, em coisas muito ruins, e não pensa que há políticos que, com muita coragem, muita inteligência, nos legaram grandes coisas. Então, assim, José Bonifácio é um desses, que deveria significar para a juventude um exemplo, um paradigma, um modelo, né, em muitos sentidos. Um dos sentidos é, por exemplo, de cientista. Ele foi um grande cientista, ele catalogou alguns minerais, ou seja, há 12 minérios novos catalogados por ele, 4 espécies e 8 subespécies. Ao mesmo tempo, num desses minerais catalogados por ele, havia o elemento lítio. Então, o José Bonifácio de Andrade Silva, nascido em Santos e herói da nossa independência, também foi responsável por uma aquisição da tabela periódica. E o lítio, ele é extremamente importante, porque em várias das suas combinações servem para baterias, vidros, cimento, fármacos, ou seja, remédio para depressão, bateria de celular, bateria de televisor. Então, assim, do ponto de vista científico, ele foi extremamente importante. Também foi muito precoce na defesa da ecologia. Hoje se fala muito em meio ambiente, mas muitas vezes de uma forma ruim, sem pensar no todo, e ele traz aí preocupações ecológicas desde um ponto de vista muito interessante, mais ou menos de uma ambientação local, da importância das árvores, dos bosques, da preservação da pureza de rios, defendia as baleias contra a caça excessivamente predatória, e ao mesmo tempo, agora sim, eu chego no clímax, que é o José Bonifácio, o patriarca da independência, o herói da nossa independência. E por que ele foi tão importante? Porque às vezes a gente lê a história e pensa que tudo que aconteceu era necessário, era absolutamente impossível de ser de outro jeito. Parece que foi como tinha que ser. E não é assim. Diante dos personagens históricos, existe todo um horizonte aí de expectativas e opções, alternativas diante deles. E quando você tem um José Bonifácio atuando, por exemplo, na questão do dia do fico, ele foi um dos responsáveis por mandar uma carta, que é considerado até o chamado Manifesto Paulista. Ele manda uma carta para o Pedro I, explicando as razões de ser tão importante ele ficar, em vez de obedecer o chamado dos portugueses para ele retornar. Isso aí foi tão importante que a decisão de Dom Pedro, além de outras, claro, pressões que ele sofreu, mas a carta de Bonifácio foi importante de modo que ele virou ministro logo em seguida. Então ele é o primeiro brasileiro a alcançar também o cargo de ministro dentro do reino português. E depois ele consegue, no contexto da independência, ali no 2 de setembro, numa reunião com Leopoldina, quando os portugueses estavam mandando militares para levar à força o Pedro, ainda príncipe. Então, José Bonifácio é um dos responsáveis por, na conversa com Leopoldina, e Leopoldina também era uma grande ativista da independência, por escrever cartas capazes de persuadir Pedro a ficar. Então, assim, tem o dia do fico, em janeiro de 1822. No início de agosto tem um manifesto, ele escreve uma espécie de declaração de independência, é uma declaração às Nações Amigas, explicando as razões pelas quais o Brasil estava brigando com Portugal. E depois tem esse 2 de setembro, que é o Conselho, que eles enviam cartas para o Pedro, essas cartas chegam 7 de setembro, e aí vem o 7 de setembro e é tomada a decisão. O ministro principal do reino, depois da independência, foi o próprio José Bonifácio, era o sábio conselheiro de Pedro I. Então, assim, ele era a principal figura em 1822, 1823. Ele era também responsável lá, deputado pela Constituinte. Foi o irmão dele, Antônio Carlos, também santista, que apresenta o primeiro projeto de Constituição para o Brasil. Então, só para resumir, eu resumi aqui algumas coisas, né, porque dá para falar muito mais de como ele foi importante e como às vezes a gente esquece de valorizar essas figuras históricas tão importantes. Coronel Secomandi, eu não sabia, fui alertado pelo senhor, nesse pequeno briefing do que seria o programa de hoje, do período que José Bonifácio serviu para o exército português, José Bonifácio como militar. E a impressão que a gente tem é que esse período servindo o exército militar português tenha sido fundamental até para toda a atuação dele como conselheiro da corte, como conselheiro do imperador, né, do príncipe regente. Conta um pouquinho para nós o que o senhor andou pesquisando a respeito disso. Bem, eu não sou santista, né? Aliás, eu não sou nem paulista.
eu sou capixaba. Mas eu comecei minha carreira militar como segundo-tenente num grupo que hoje se chama Grupo José Bonifácio, que é a Fortaleza de Itaipu. Aqui na Universidade Católica, né, da qual eu sou professor aposentado, surge a oportunidade de falar sobre José Bonifácio em Almeida, que é uma cidade histórica na Guarda, na fronteira com a Espanha. E lá tem uma encenação, já há vários anos, em que participam todos os países que participaram das guerras napoleônicas. Levam canhão, fardamento, essas coisas todas. E por incrível que pareça, eu fui lá, né, para fazer uma palestra sobre fortificações, ia com a professora Clotilde Pô, mas infelizmente ela estava doente, e ela ia falar sobre José Bonifácio, na Batalha do Rio Coa. Quer dizer, ele participou dessa Batalha do Rio Coa, que foi uma batalha de retardamento das forças napoleônicas, o suficiente para dar tempo para ele, então, montar as linhas Vedras e defender Lisboa, né? Então, começou nessa história aí. Agora, em setembro, o Instituto de História e Geografia Militar do Brasil, que funciona no Colégio Militar, no Clube Militar do Rio de Janeiro, ali na Lagoa, eles vieram fazer um percorrido de José Bonifácio, desde saindo do Rio de Janeiro, onde ele passou, com quem ele conversou, onde ele visitou, essas coisas todas. Ele veio parar aqui em Santos, né? Então eu fiquei encarregado de montar essa parte aqui de Santos. Com isso me aproximei do pessoal que está trabalhando com José Bonifácio, porque se você olhar o Panteão dos Andradas, ele tem um panteão propriamente dito, e na parede principal tem dois afrescos enormes de talvez 1,5 m por 1,5 m cada um. Num deles é José Bonifácio com a espada, levantando a espada, numa batalha do Rio Coa. Tem ali o autor, tudo direitinho. E no outro ele dando os conselhos lá para Dom Pedro. Então, em função disso, eu acabei me envolvendo, embora não seja especialista em José Bonifácio, acabei me envolvendo nisso, buscando para esse viés militar. Que é a sua área de atuação. Exatamente, porque, e tem tudo a ver pelo seguinte, por que Dom Pedro veio aqui? Ele veio exatamente para verificar como é que estava a segurança dele em termos militares, as fortificações, essas coisas todas. Quer dizer, vamos dizer, para convencer o pessoal de Santos que alguma decisão tinha que ser tomada. Não foi, acho que o grito não foi assim no grito, não. Acho foi coisa não foi a esmo, né? Muito bem pensado. Tanto bem pensada, porque não foi no Rio de Janeiro, porque aí era só a diplomacia daquela época pelo troar dos canhões. Quer dizer, se você estivesse perto dos canhões, acabava na hora, né? Então, primeiro ele foi provavelmente para Minas, viu que ali tem muito português e tal, e São Paulo, né? Apoio de José Bonifácio, indicação de José Bonifácio, ele ficava longe desse troar dos canhões, entendeu? Então, nós estamos fazendo isso, já fizemos um reconhecimento, já veio todo do Rio, já fizemos várias entrevistas sobre isso com várias pessoas, prefeitos, tudo bonitinho, para ser lançado agora em setembro, né? Acho que eu falei demais, né? Não, maravilha, excelente, ainda não acabou. Agora eu vou passar a palavra para a Lucilena Cordeiro, para ela fazer as suas considerações aí, encaminhar as suas perguntas. Lúcia, fica à vontade. Quando a gente fala de José Bonifácio, né, nós até nos empolgamos, porque quando a gente lê uma biografia mínima sobre ele, que fala que ele era baixinho, magro, mas com ar aristocrático, e, entretanto, já passava uma grandeza, a ponto de ninguém conseguir sintetizá-lo numa única palavra, né? Cada um vem, é o pai do iluminismo, da ecologia, da mineralogia, geólogo, agricultor, historiador, filósofo, uma série de títulos, e na realidade é o que a gente chama hoje no mundo de polímata, ou seja, aquele cara que ele conseguia retratar diversas coisas com profundidade e não com superficialidade. E já naquela época com visão avançada com relação a termos política no verdadeiro sentido também da palavra, porque ele dizia que nós deveríamos ter um país bom para todos, a ponto aqui no nosso mausoléu na cidade de Santos,
está lá escrito, né? Eu desta glória só fico contente que a minha terra amei e a minha gente. Então é um ser tão especial que eu gostaria de ouvir, Rafael, como é a proposta, principalmente da sua secretaria tão importante, eu também milito aí na área de economia criativa, né? Como que nós podemos, com toda essa história maravilhosa de José Bonifácio, estimular, usar como um catalisador para o nosso turismo histórico, cultural, agregando valor às gerações que estão distraídas somente no WhatsApp da vida? Muito boa pergunta, Lucilena. De fato, José Bonifácio ele tem uma importância nacional, na verdade. E Santos poderia aproveitar isso, né? Porque é nacional, em primeiro lugar, mas também internacional, por ter sido um grande cientista, patrono da ecologia, etc. Mas do ponto de vista nacional, pelo que ele fez na independência e, ao mesmo tempo, pelo que ele deixou do ponto de vista científico, os exemplos militares, que falou tão bem o coronel. Então, assim, é uma figura que pode ser melhor valorizada, embora Santos tenha já alguns monumentos. Parte do patrimônio histórico de Santos é dedicada a José Bonifácio. Nós temos o Panteão dos Andradas, nós temos a Praça José Bonifácio, ainda que o monumento da Praça de José Bonifácio seja aos heróis de 32, que também merece toda a nossa valorização e lembrança. Nós temos a Praça dos Andradas, nós temos uma série de... a Praça da Independência, no local mais nobre ali. O que eu acho que, de repente, falta é a tomada de consciência dessa importância. Quem foram os Andradas? Quem foi José Bonifácio? Quem são aqueles personagens ali da Praça da Independência, onde celebramos campeonatos de times de futebol e ainda bem, né, da Copa, e celebramos também muitas vezes manifestações políticas, mas quem foram aquelas pessoas? O que significam aqueles quadros? O que significam os símbolos no entorno? Então, isso é importante, de repente, que a cidade de Santos aproveite, sabe? Existe ali algo... a cidade de Santos, do ponto de vista da economia criativa, ela é um destaque, né? Principalmente em relação ao cinema, ao audiovisual. Valeria a pena aproveitar o bicentenário da independência para que se fizesse, de repente, um filme sobre a Santos de José Bonifácio, onde ele viveu, quais ruas ele viveu. Isso seria extraordinário, porque hoje o audiovisual é que chega nas casas, né? É muito importante o cinema e o audiovisual, ainda que seja esse feito e apresentado pela internet. Isso aí realmente faz a diferença e os jovens, eles conseguem aproveitar essas informações. É claro que é muito interessante, eu vejo que a prefeitura tem aproveitado para fazer exposição e um passeio. Esse tipo de coisa também é muito interessante, não exatamente um passeio, mas guias turísticos muito bem formados que possam apontar ali, não só onde ele viveu, mas ao mesmo tempo aproveitar elementos dos monumentos para explicar a história da independência, que em grande parte se passou no Rio de Janeiro, né? Então, assim, ele passou um tempo em Santos até os 14 anos, depois ele volta, décadas depois, já com seus 50 e tantos anos, fica um tempinho em Santos e depois se estabelece em definitivo no Rio e vai chegar a falecer em Niterói. Ele também fica na sua última casa, na ilha de Paquetá. Então, só observando as cidades onde ele esteve aqui no Brasil, já percebemos que é uma figura nacional, de envergadura nacional. É provável que ele tenha visitado Minas Gerais, Santa Catarina, mas é absolutamente certo que ele visitou o interior de São Paulo, Santos, evidentemente, onde nasceu e para onde voltou, assim que veio para o Brasil, e o Rio de Janeiro. Então, eu acho que vale a pena, tem muito espaço para criatividade do ponto de vista turístico e histórico. Eu sou responsável, como disse muito gentilmente na apresentação, que eu estou participando da produção de filmes a respeito da história, e a gente tem, por exemplo, a nossa série Brasil, a Última Cruzada, ligada ao Brasil Paralelo. Gente, essa série já chegou a 15 milhões de pessoas. É uma coisa assustadora de tanto interesse que há. Então, assim, claro que o município de Santos, eu nunca pensei desde um ponto de vista municipal, como secretário nacional, eu sempre penso muito na envergadura nacional dos personagens. Mas a cidade de Santos, a minha cidade, a cidade onde cresci, vivi, estudei, ela merece aproveitar essa figura de José Bonifácio, que é uma entre outras, né? Tem o Alexandre de Gusmão, Bartolomeu de Gusmão, entre outros, mas José Bonifácio é a principal figura, sem dúvida alguma, e eu acho que Santos pode aproveitar melhor, sim. Tanto que o título do programa de hoje é o protagonista da história nacional, né? Coronel,
como que o senhor enxerga, a gente falou agora um pouquinho de toda essa questão da trajetória do José Bonifácio, a figura dele como militar e etc. O que ele diria hoje? Qual é a sua visão? Como ele, é claro que isso nós estamos no campo da especulação. Como ele se posicionaria hoje em relação a esse contexto da geopolítica mundial? De como os países estão se comportando, essa questão da soberania nacional, né? Estamos falando de uma economia, de uma política globalizada, movimentos globalizados, colocando em xeque a soberania dos países. No campo da especulação, o que o senhor acha que o Bonifácio diria hoje se estivesse sendo entrevistado aqui? Bom, é uma especulação, é claro. É uma pergunta difícil. Né? Mas pergunta difícil para pessoas inteligentes. Eu acho o seguinte, que o Brasil é o que é hoje, né? Principalmente com a vinda da coroa para cá. Quer dizer, durante o período, né, final, nós devemos muito a Napoleão. O Brasil é inteiriço hoje por causa de Napoleão, por causa dos professores e por causa dos militares. Digo professores e militares porque até um pouco antes de eu entrar no Exército, o paulista não vinha para São Paulo, ele fazia o curso e tinha que ir para outro estado. As professoras também, né, as professoras do estado, elas tinham que rodar para poder levar a língua portuguesa. Eu passei 2 anos no Pantanal, comandando uma unidade de artilharia de campanha, né? Para tomar um chopp eu tinha que andar 500 quilômetros, para o norte ou para o sul, né? Boa parte em estrada de terra. Então você vê, junto de 2 tribos de índios que se falam português perfeitamente. Quer dizer, como eu fui instrutor da Escola de Comando de Estado-Maior, eu rodava o Brasil com os alunos, né, para levantamento estratégico de área, Amazônia, tudo quanto é lugar. E só de você ver que esse idioma que nós temos é ímpar no mundo. Quer dizer, como é que o português conseguiu fazer isso é coisa impressionante. E hoje a gente corre um certo risco, evidentemente, né? Esse conceito de nacionalidade está mudando um pouco. A gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com a Amazônia, né? É uma coisa agora, que... o nosso, veja bem, dentro do que você me perguntou, acho que o Brasil é tão diferente, que os interesses vamos dizer, do chinês é diferente do chinês dos europeus, que é diferente do americano. Então, nesse conflito de ideias, de interesses deles, a gente até que sobrevive, né? Até que a gente sobrevive porque puxa um pouco para cá, puxa um pouco para lá, não se mete em guerra, tipo essa aí da Ucrânia, quer dizer, sempre mantendo uma certa neutralidade. Uma neutralidade, né? Eu acho que olha, você vê, só complementando, só tem um país que tem mais vizinho que a gente, que é a Rússia. Aqui todos amigos, nós tivemos a Guerra do Paraguai, fora isso, mais nada, que a gente se dá bem com todos eles. E olha que nós temos o quê? 17 mil quilômetros, dos quais apenas 5 são em rios lindeiros. O resto, os rios entram no Brasil com uma palma da mão. Quer dizer, na Amazônia você não sabe aonde, se essa árvore é de lá ou de cá, onde passa a fronteira. Eu fiz essa pergunta, Coronel, porque o próprio Rafael agora citou a série Brasil... A Última Cruzada, né? E nessa série, que realmente, como ele disse, é magnífica, a gente tem uma passagem ali que conta claramente a importância do próprio Império Português, de Portugal como nação, na preservação da Europa, né, contra a invasão moura, e não só isso, né, como os portugueses se comportaram para recuperar a parte da Península Ibérica, e qual era a importância da nação portuguesa para o mundo ocidental naquela época, né? Coisas que a nossa cultura, a nossa sociedade, né, os nossos jovens certamente não sabem, não estão habituados a ouvirem. Então, aquela produção que o Rafael participou, foi entrevistado aí em vários momentos da produção, mostra o quanto a nossa ancestralidade, de certa forma, está presente no nosso DNA, nesse Brasil, uma figura diferenciada. Acho que Bonifácio também, ele de certa forma sintetiza essa nacionalidade, nesse espírito de nacionalidade brasileira.
e como militar ele foi compreender um pouco esse processo, estudou lá, acho que viu de perto os resquícios históricos daquele momento crítico da história europeia e trouxe o conhecimento para cá. Então acho que faz um paralelo com o que o Rafael falou agora com o seu testemunho também. Eu acho que, sabe qual é o grande problema nosso? Na indicação de 19 fortificações para o patrimônio mundial, que agora está dando prosseguimento, já foi enviado para a Unesco um dossiê com 432 páginas, e agora tem que cumprir determinadas exigências, que é mais do que normal. Né? O que a gente percebe, eu estou percebendo, é mais ou menos o seguinte: eu vi em alguém que disse alguma coisa mais ou menos o seguinte: a juventude de hoje a gente pode chamar de tacinha de iogurte, né? Ela apenas sabe que a mãe vai lá no supermercado, compra iogurte com canudinho já e ele toma. Quer dizer, como isso chegou ao supermercado não interessa muito à juventude hoje. Esse que está sendo um grande problema. A gente está perdendo esse contexto histórico porque a gente vive só o presente, né? É difícil vender um passado para a juventude hoje. Acho que isso aí, a gente está batalhando muito em cima do pertencimento. Por exemplo, o estado de São Paulo não tem um patrimônio mundial construído pelo homem. Não tem nenhum. Tá? É chamado patrimônio da humanidade. Da humanidade, né? Nesse patrimônio da humanidade você tem vários. Só o Rio, em 10 anos emplacou 4. Nos últimos 10 anos emplacou 4 patrimônios da humanidade. São Paulo não tem nenhum. A nossa chance são essas 2 fortificações que têm história fantástica. Né? Tem história fantástica. Até da unidade nacional dependeu daqui. Mas você sente dificuldade em passar isso, né? Para a população de maneira geral. Embora, vamos dizer, a visitação em Santos e parte histórica estão mais ou menos relacionadas com as fortificações. A Casa do Trembério, que é o Museu de Pesca, a Fortaleza da Barra. É por aí, mas falta alavancar esse conceito de história, né? Infelizmente. É verdade. Rafael, eu estava aqui comentando com o Coronel Secomandi essa questão. Eu quero falar ainda antes de acabar o programa sobre a questão das produções, né? Você que está na Secretaria de Economia Criativa, mas eu queria que você comentasse também a pergunta que eu fiz para ele, de qual seria a fala, como se expressaria, o que diria José Bonifácio diante dos riscos da soberania nacional que muitos países estão sofrendo hoje com o avanço das grandes potências. Né? O campo da especulação, é claro. Sim, é uma especulação divertida, confesso. O José Bonifácio é também o primeiro chanceler do Brasil, isso é interessante da gente lembrar. Ele também teve a primeira oportunidade, o primeiro brasileiro que teve a oportunidade de pensar na política externa brasileira. Ele comandou não só o esforço de guerra, mas o esforço diplomático, né? Então tem até uma tese ali disponível na Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, que é o José Bonifácio, primeiro chanceler do Brasil. E claro que dá para a gente fazer analogias com o mundo de hoje. É um pouco especulação? Mas são analogias com o ponto de vista que ele tinha na época. Primeiro, o Brasil ele era um país, do ponto de vista territorial, enormemente grande. Assim, era enormemente grande, com uma população pequena arranhando o litoral. Evidentemente, José Bonifácio queria manter esse território. Para manter esse território, ele precisava jogar no melhor sentido possível, assim, estar junto ou separado periodicamente como adversários num jogo em relação às potências da época. E por ele poderia se unir à França quando fosse melhor, ou à Inglaterra, ou ao novo país que surgia, o irmão mais velho ali do norte, os Estados Unidos, que ainda era um país pequeno, ou com os próprios países que se formavam no entorno, os vizinhos. Então, o Brasil tinha essa característica de grande independência. É um país grande que tem uma produção alimentícia, ele tinha essa visão de agricultura, uma produção alimentícia interna, uma possibilidade de exploração de minérios interna, de modo que suas riquezas e sua alimentação podia vir dele mesmo. Então, era preciso fazer alianças pontuais em busca dos interesses brasileiros. Mas isso sem necessariamente preconceitos no sentido daquilo que é pouco explicado e que faz com que nós prefiramos um ou outro país. Ele dizia que a gente podia ser
amigo dos árabes, dos chineses, ele já falava, embora fosse um contexto completamente diferente, dos argentinos, dos americanos e por aí vai. Eu acho que nesse sentido, o Brasil, amigo de todos, mais forte para buscar os seus interesses e sempre também procurando preservar essa independência do ponto de vista alimentar, eu acho que, e a exploração dos 4 reinos da natureza, aí o Brasil riquíssimo, então, e isso a gente precisa tomar domínio daquilo que é nosso e fazer as alianças corretamente, na medida do possível aliança com todo mundo, mas sempre preservando os interesses brasileiros. Eu acho que essa foi a grande lição do Bonifácio, que a gente precisa tomar aí uma diplomacia inteligente mais forte. Às vezes o Brasil ele tem uma diplomacia hábil, mas um pouco fraca às vezes. Eu acho que o Bonifácio não tinha nada de fraco. Se você for ler a maneira com que ele fazia diplomacia, era nós aceitamos até aqui, a partir de então não aceitamos. Se não quiser, não tem problema, a gente vai comercializar com o outro. Então, assim, ele tinha muita força para impor os interesses brasileiros. Maravilha. Excelente especulação, viu, Rafael? Lúcia, é a sua vez. Interessante, né, que está trazendo o Coronel e o Rafael. Em 1955, até no dia 22 de abril, né, que é todo relevante para nós, nos Estados Unidos foi exatamente inaugurada a estátua lá na praça, né, na Bryant Park, onde o chanceler, o diplomata norte-americano, à época, ele colocou e está lá na plaquinha, e poucos sabem. Lá está, que Bonifácio não é patrimônio exclusivo dos brasileiros. Olha que coisa maravilhosa. Sem dúvida, pertence a todo o hemisfério ocidental. A relevância dos Estados Unidos, em 1955, já reconhecendo o grandioso valor desse homem, e que talvez na época nós estávamos egoisticamente dizendo que era só nosso patriarca, e eles falaram, não, ele pertence a todo o hemisfério ocidental. E a gente querendo que ele seja santista, então, né? Eu gostaria, né, acabamos de ouvir o Rafael brilhantemente, eu gostaria de ouvir agora o Coronel. Como é que nós resgatamos para levar a essa tomada de consciência? Quem é esse homem e o que nós podemos, juntos com os ideais dele, trabalharmos? Eu acho que cada um fazia a sua parte, né? Eu, como disse, entrei nessa seara por convite. Vamos dizer, e como tem essa visitação agora, acabei fazendo uns painéis, são 5 painéis, falando sobre José Bonifácio e a defesa da sua terra natal, né? Esses painéis estão no site que leva o meu nome, mas é só dedicado a fortificações, mais nada. Eu tirei tudo que era de aula, tem que ter meu nome, porque ele está num site mundial, academia.edu, que é 180 milhões de inscritos no mundo todo, né? Então, eu vou colocando essas coisas ali. E esses painéis estão lá na casa do Tremberg, que também, se você botar lá secomande.com.br, você vai ter 4 entradas. Uma das entradas é exatamente história oral, história pública e linha do tempo. Ali tem todo esse material que eu chamei até de polianteia, como se fosse um arranjo de flores diversas no mesmo vaso. Então tem todas as colocações que eu fiz ali. Veja bem, vocês vão chegar à minha idade, com certeza, né? Eu acho que tem que ter preocupação com a cabeça, então, principalmente trabalhar com essas coisas, independentemente. Quer dizer, é o tipo da coisa, eu considero isso um emprego para a minha cabeça, para o qual eu não tenho que pagar muito. Receber não é possível, né? Então a gente vai trabalhando em cima desses personagens nacionais, mas é muito difícil, né? O herói nacional... Olha, o Osiris Silva, certa vez, quando ele vinha aqui na DESG, certa vez ele me falou, sabe por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Porque quando o governo indica tem 40 ou 50, mas esse cara fez isso, só vê o lado negativo. Quer dizer, quando você vai para o prêmio Nobel, tem uma investigação. E nessa investigação, as pessoas só veem o lado mal, como só vê o lado mal da polícia, como só vê o lado
mal das coisas. Quer dizer, infelizmente, a nossa formação nesse sentido, a gente não consegue ver o lado bom. Quando vê, somos nós aqui, poucos, né? E querendo valorizar uma coisa que devia ser valorizada há muito tempo já, né? Mas é difícil, viu? É muito, muito difícil. Foi muito bem lembrado isso. Acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, né, para começar a recuperar isso daí. Então, eu vou pegar uma fala aqui, viu, Rafael? A gente está caminhando para o final, mas acho que dá tempo de fazer ainda esse questionamento. Sobre as ideias liberais e conservadoras, né? Liberais do ponto de vista econômico, que você citou aí, a relação, você, o próprio Coronel Secomande, da relação de comércio com o mundo, e a questão do conservadorismo, a preocupação que ele tinha, segundo historiadores, de que rebeliões populares não provocassem instabilidade social e política no país, colocando em risco a integridade do nosso território. Então, Bonifácio enxergava que a emancipação do Estado brasileiro, como nação independente, deveria ocorrer naturalmente dentro do próprio governo, como uma monarquia constitucionalista. Essa era a visão que ele tinha. Como é que você enxerga também isso nos tempos atuais, a visão que ele tinha e se parte daquilo que ele pregou, acreditou, também foi importante e o quanto foi importante para o que nós estamos vivendo hoje? E qual a projeção que você faz para o futuro em relação a isso? As palavras liberal e conservador vão assumindo algumas diferenças com o passar do tempo. É bem verdade que na época elas ainda não circulavam tanto, mas José Bonifácio foi o precursor do Partido Conservador do Império. Então isso de fato é algo real que nenhum historiador negaria, uma vez que, como você disse bem, José Bonifácio foi o responsável por essa ideia, o maior responsável, não o único, mas o maior responsável por manter o Brasil independente enquanto uma monarquia constitucional. Então, ele tendo visto e vivido em alguma medida a Revolução Francesa e os horrores daquela matança em praça pública, daquela instabilidade de constituições e governos se sucedendo sem que nenhum se firmasse para impor uma ordem, José Bonifácio, então, nesse sentido, um conservador, queria manter a coroa para manter a unidade nacional, uma vez que a coroa era respeitada em todos os âmbitos do Brasil e onde não era respeitada era capaz de se impor, né, como símbolo e como força militar. Ao mesmo tempo, ele queria um centro de força e unidade estabelecido pela dinastia de Bragança, na pessoa de Pedro I e da Leopoldina, e das pessoas, né, de Pedro I e Leopoldina, e ao mesmo tempo a questão da capitalidade no Rio de Janeiro, que o Pernambuco questionava muito, a Bahia questionava em alguma medida. Então era preciso esse centro de força e unidade para que o Brasil se mantivesse enquanto grande território e para que a administração pública imperial pudesse se impor. Ele luta por isso, consegue, é o primeiro grande ministro e faz com que essa estabilidade perdure. Quando Pedro I se embaralha, se atrapalha com o governo, acaba abdicando em 1831, portanto, 9 anos depois da independência, nós temos um período em que o Pedro II ainda tinha 5 anos de idade. Então, você tem um período em que ocorre um chamado experimento republicano. Brasileiros chamados regentes foram eleitos para ficar à frente do Brasil. E esse experimento gerou revoltas em todos os cantos do Brasil, mostrando que Bonifácio estava certo. O próprio Rio Grande do Sul ficou 10 anos separado do Brasil, pelo menos do ponto de vista dele. Do ponto de vista do Império, nunca se separou, mas estava em estado de rebelião, de 1835 a 1845. Você teve revolta na Bahia, revolta no Maranhão, no Pará, em Pernambuco de novo. Então, assim, você teve várias revoltas potencialmente desagregadoras. Já tinha ocorrido a perda da Cisplatina. O Uruguai era uma província brasileira e, se tivesse se mantido, seria hoje um estado brasileiro. Então, o perigo da Cisplatina, da perda do Uruguai, existia em relação às outras províncias também. Então, nesse período, nesse experimento republicano, você percebe que o Brasil estava se desagregando e provavelmente ia se quebrar em pequenas repúblicas como a América Espanhola. Daí vem um grupo liderado por Bernardo Pereira de Vasconcelos chamado Regresso, e eles querem regredir, ou seja, retornar aos ideais de Bonifácio. Então, a partir do movimento do regresso, nasce depois o Partido Conservador. Nesse sentido, ele era claramente o conservador. Mas avançadíssimo do ponto de vista social, porque conservador não necessariamente... conservador não luta contra progresso. Essa é uma coisa que os progressistas, ao roubar a palavra progresso,
querem colocar no conservador a pecha de atrasado, e isso não é verdade. Então, o José Bonifácio lutou sim, num momento em que nem a ciência valorizava isso. A ciência estava apontando para uma superioridade racial, superioridade geográfica. O Brasil, por ser muito quente, não atrairia grande inteligência. Então você percebe que era preciso uma reformulação, e Bonifácio tinha em sua mente a ideia da mestiçagem, e ele acreditava muito no futuro brilhante para o Brasil. Então é assim que eu vejo que ele deve nos inspirar. Ele é claramente um conservador, mas com vários aspectos aí de inovador social, com todas as características perfeitas para a época e para hoje, inclusive, e acho que a gente conseguiu lembrar bem dele, né, hoje. Obrigado pela oportunidade, viu? Foi um prazer enorme ter aparecido no programa. Lúcia, ainda cabe mais uma pergunta sua ainda, antes do Rafael se despedir de nós. Eu acho que a pergunta já vai ficar no ar para todos, né? Como nós podemos, um homem tão visionário, nós resgatarmos aquela frase bacana que ele já dizia, que a ação política é filha da moral e da razão. E que o país, como disse bem o Rafael, né? Nós só, potencialmente, aquilo que nascemos para ser, só faríamos acontecer dentro dessa política sadia, agregadora. Então, eu acho que é menos pergunta e mais reflexão. O que nós podemos contribuir para que isso se perpetue, né? Porque é o conservador moderno, né, Rafael? É o conservador que se moderniza naquilo que precisa ter e mantém as raízes que são voltadas à evolução. Exatamente. Eu acho que essa frase é maravilhosa, está inscrita, inclusive, no Panteão dos Andradas, e a gente tem que levar em consideração, principalmente nós aqui, pessoas públicas que representam o Brasil, representam, às vezes, um cargo de grande importância, ou nacional, ou estadual, ou municipal, ou regional, mas nós temos o dever de zelar pela moral e pela razão. Pela moral, porque nós temos que buscar o bem de todos, e, às vezes, em próprio autossacrifício. Não podemos querer, com estes postos, só benesses para nós mesmos, de maneira alguma. Nós estamos aqui para servir e, ao mesmo tempo, a razão, porque para atingir os melhores resultados, precisamos das grandes inteligências, precisamos da ciência, precisamos recuperar também o que os grandes homens do passado pensaram e nos deixaram como legado. Rafael, a gente está programando, como eu te falei em off, antes de começar a entrevista, né? Nós vamos realizar um Fórum Brasileiro de Turismo Histórico e Cultural. A Lúcia, inclusive, está à frente da organização disso. É um evento promovido pela nossa plataforma, do Protagonismo Cidadão, com a organização do Lab 4D, cuja a Lúcia é a presidente. E a gente vai investir nesse projeto, nesse evento. Estamos aguardando, inclusive, a tua participação como palestrante, como uma forma de promover todo esse ativo histórico-cultural que nós temos na região, e não só apenas que isso seja um patrimônio passivo, mas que seja algo capaz de atuar na formação de novas lideranças no país, fortalecendo nossos laços culturais e também um ativo turístico, né? Então você falou agora há pouco sobre produção cinematográfica, o potencial que a região tem em razão da sua arquitetura, desse patrimônio histórico, é realmente fantástico, né? Tem alguma coisa nessa linha aí, na tua secretaria? Você acredita nesse potencial também como um ativo econômico para essa região? Acredito. Nós, inclusive, nós estamos programando aqui a criação neste ano do Bicentenário da Independência da Rede Nacional de Cidades Criativas, e Santos, que já se destaca na rede internacional, certamente vai ser uma das cidades destaque, exemplo, e ao mesmo tempo que vão receber aí aquilo que o Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura, puderem ofertar. Então, nesse sentido, em âmbito nacional, nós queremos fortalecer a economia criativa e o lugar de Santos, e eu acho que Santos pode ainda se qualificar um pouco mais do ponto de vista das atividades de economia criativa ligadas a livro, literatura e história. O potencial é enorme. Santos já é extraordinário em cinema e em outras áreas da economia criativa, que é exemplar. Tive até com a secretária aí de economia, a Célia, e fui muito bem recebido. Santos é, sim, uma cidade de referência, mas ainda pode crescer em literatura, livro. Não sei se vocês sabem, muitas vezes nas grandes cidades em São Paulo, Campinas, quando você fala que é de Santos, eles pensam assim, uma cidade muito legal, tem praia, futebol, mas não lê muito. Eu acho que a gente tem que mudar isso, sabe? Santos tem que ser também uma cidade leitora e uma cidade
com esse conteúdo histórico vivo. Vamos trabalhar para isso. Então, eu quero agradecer. Eu vou ficar mais um pouquinho antes de terminar aqui com o Coronel Secomandi, mas já quero me despedir dos convidados do vídeo. O Rafael Nogueira, secretário nacional de Economia Criativa do Ministério do Turismo, historiador e filósofo. Rafael, mais uma vez, gratidão. Até breve, viu? Espero Obrigado, você aqui no nosso Sérgio, evento obrigado em pelo agosto. convite, foi um prazer. Obrigado, Lúcia Helena. Coronel, um abraço. Obrigado igualmente. Sucesso aí, Rafael. E a professora Lucilena Cordeiro. Vou contar com você, hein? A professora Lucilena Cordeiro, que está no vídeo conosco também, quero me despedir dela. Ela também está num outro evento e parou gentilmente para me ajudar nessa entrevista. Lucilena, até a próxima, viu? Muito obrigado mais uma vez. Gratidão e logo já vou acionar os dois para estar conosco no nosso primeiro Fórum Brasileiro. Gratidão. Esperem o contato da Lúcia, os dois, viu? Até logo. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, então. Coronel, estamos acabando o programa, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um apanhado desse geral, porque realmente o seu trabalho é um trabalho magnífico, apaixonante. É um trabalho que merece todo o aplauso para quem ama todo esse acervo cultural histórico. Eu confesso que me tornei um amante também desse patrimônio, tenho um prazer extraordinário de andar pela cidade. Acho uma pena que a gente ainda não tenha conseguido explorar, mas sempre imagino que a gente pode continuar caminhando para melhorar e atingir esses objetivos, né? Então eu queria, nesse final de programa, um apanhado seu. Qual é o seu sonho em relação a isso, né? Como é que o senhor desenharia esse futuro sonhado sobre a exploração mais consciente, mais sustentável, mais inteligente de todo esse acervo que a nossa região e o país tem? Desenha um futuro sonhado. O mais difícil está você fazer uma mudança de paradigma, né? Perfeito. A gente não valoriza a nossa história, infelizmente. Está aí a sua tela. Isso aí que estão todas as fortificações aqui do sistema defensivo. Os dois grupos daqui, um é José Bonifácio, outro é Forte dos Andradas. Então tem tudo a ver com essa fala que nós tivemos aqui. Só para você Quer mostrar um pouquinho o seu livro? Sim. Esse é um projeto, aqui, né? Isso aqui eu não sei para onde é que eu aponto. Pode botar naquela câmera 1 ali. Produção, por favor, a câmera aí. Isso aqui é um livrinho pequeno. Eu tenho, acho que, 39 ou 37 trabalhos assim publicados, não é? E isso aqui é uma experiência de vida 450 anos depois. Ou seja, nós retratamos aqui e fizemos na prática, nós refizemos a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que teve início aqui no Forte São João, não é? Então nós saímos 450 anos depois, com 5 caravelas dos nossos dias, para refazer o trajeto marítimo da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Então está aí todas as fotografias. E a ideia é conseguir apoio para fazer a publicação disso com uma editoração... Se possível, senão eu não estou preocupado com isso não, porque as minhas publicações, como eu disse para vocês, eu coloco tudo na internet. Então, um trabalho muito bacana. O trabalho físico é assim, mais para dar para amigos, para entregar. Não é? Nós fizemos um livro, uns tempos atrás, para não me lembro agora direitinho. Parabéns. Eu fiz um livro sobre história militar aqui da Baixada Santista. Fizemos em 4 edições, de 1000 livros cada um, tudo distribuído gratuitamente. Não é? E se eu conseguir, isso aqui é para distribuir, para dar. Eu acho que é uma história muito bonita, uma história vivida. Quer dizer, nós estivemos lá. Só para você ter uma ideia, sabe quem estava no barco, e eu entreguei pessoalmente para ela, na Academia Santista de Letras, a Rosana Vale. Estava eu, ela, o piloto e mais o casal, dono da embarcação, né? Nós fizemos o primeiro trajeto junto, depois ela voltou e eu voltei com ela no carro da tribuna, porque eu tinha que chegar no Rio antes da flotilha chegar lá, né? Então, eu fico aí me divertindo com essas coisas, né? Então, o que eu pretendo fazer com isso é, né, talvez, publicar mais alguns para distribuir gratuitamente. Eu acho que para a escola seria muito importante, né? Tu vê, Mas e o sonho do futuro? Qual é o cenário que o senhor imagina? Que se eu pudesse
entrar no sonho e falar, vou com as próprias mãos montar. A mudança de paradigma é um deles, mas essa mudança levaria ao quê? Olha, para você ter uma ideia, eu fui fazer palestras sobre isso, sobre a nossa história militar, fortificada, né, sobre colonial, em 7 países. No Portugal eu fui 4 vezes, Espanha 2 vezes, Argentina 2 vezes, Uruguai, enfim, fui em 7 países para falar sobre o nosso projeto aqui das fortificações. Mas aqui mesmo a gente não consegue deslanchar, né? A gente tem um potencial enorme de visitações aqui, mas não sabemos explorar, não sabemos colocar. Por exemplo, a Fortaleza da Barra. Você chega na Fortaleza da Barra pegando uma barquinha que sai 10 minutos antes das horas cheias, regularmente, porque ela faz a Barra Grande e depois a Praia do Góis. E Praia do Góis não tem estrada, então o barco é fundamental. Não paga nada, é um museu a céu aberto, espetacular, tem uma vista fantástica, está tudo preservado, tudo arrumado, mas é difícil você convencer as pessoas, desculpe a linguagem, mas é o que eu acho. Aqui as fortificações foram feitas para repelir piratas, corsários, inimigos de uma maneira geral, né, estrangeiro. Transformar isso para receber amigos não é uma coisa muito fácil. Às vezes pessoas olham aquilo e falam, pô, ali tem canhão, ali tem soldado, ali tem não sei o quê. É essa visão que guarda. E você não pode mudar em nada. É como se pegar um bordel, né, e querer transformar numa igreja sem tirar até a placa que aquilo é bordel. É difícil, realmente é difícil, viu? Você conseguir convencer as pessoas de que investir um pouco na história do seu país é muito importante. Talvez com um pouco de criatividade. Eu andei conversando sobre isso semana passada, porque, por exemplo, o prédio onde está o Museu de Pesca, que também era um forte, né, era uma fortaleza, por que não colocar ali em volta restaurantes e os setores privados administrarem? Acredito que talvez seja esse o caminho. Não sei se eu estou correto na minha análise, mas acho que o setor privado talvez seja aí a saída, né? Administrar de uma maneira profissional, explorando restaurantes, explorando estacionamentos, enfim, áreas de conveniência para poder dar vida, né, para esse Só para você ter uma tipo de ideia, equipamento. ali na fronteira de Portugal com Espanha, tem lá né, Almeida, que é uma praça fortificada fantástica, né, onde José Bonifácio teve. Se atravessa do outro lado, tem outra fortificação semelhante, espanhola, que foi bombardeada. Então você vê a parte de fora, ela está bombardeada. Mas é um hotel de primeira grandeza, porque ela é um quadrado, né? Nesses quadrados tem as noras é como se fosse uma coisa assim arredondada, né? Nessas noras, que era onde ficava o soldado, onde ficava a munição, onde ficava a central de tiro, essas coisas todas, militar, né? Nessas noras, o que eles fizeram? Eles fizeram um fundo falso, para não mexer na estrutura, por baixo passam os canos, né, de água, de esgoto, essas coisas todas. No meio da nora tem um container, que é o container exatamente de banheiro de um lado e cozinha do outro, tá? E que é a sala. E no fundo você tem o alojamento. É um hotel, você não imagina que espetáculo. Como eu viajei muito nesses trabalhos, eu geralmente pessoal ligado à área militar, né? Então ficava assim, por exemplo, você pega, na Espanha tem muito, é chamado de paradeiro, né? Mas eu não sei se aqui você possa, vamos dizer, dedicar a Fortaleza da Barra, por exemplo, a um grupo só, um grupo hoteleiro. É meio complicado, né? As pessoas que, não, aquilo é do público em geral, é um bem tombado, então a gente não tem essa... O processo de concessão ele funciona assim, você concede ao privado a administração de equipamento público, então cria normas, cria regras para a exploração daquilo, né? O que é área pública, como é, por exemplo, sei lá, como seria administrar uma estrada. Todo mundo passa, tem lá uma tarifa e tal, mas ele é público. Só que para você consumir, isso aqui é o que você... falta no Brasil. Viu? Portugal você pega, como eu ia como militar, né, representando a Fundação Cultural Exército Brasileiro, então eu ficava nos hotéis de trânsito, tanto de Portugal, Espanha, até em Cuba eu tive. Né?
em Cartagena de Índia, que é muito bacana, muito semelhante a isso aqui, né? Então você vê que, poxa, é outro tipo de pensamento em cima cultura, de uso desses bens, né? Lá em Portugal agora, nessa palestra, você não ficou até o final, tinha o Revive, né? Falando do Revive de Portugal. Aqui o Revive não pegou. O Revive era o quê? Era exatamente isso, você pegar esses monumentos todos e entregar para a iniciativa privada por um determinado tempo, para que ele explore aquilo ali. Mas eu não sei, aqui no Brasil é difícil você conseguir fazer esse tipo de... Vamos perseguir isso no fórum que nós vamos realizar em agosto com a sua ajuda e a sua participação. Bom, estamos chegando no final. Vou pedir para a produção... Desculpe. Vou pedir para a produção colocar, então, a imagem aí, fechar no professor Elcio Secomandi, para eu me despedir dele. Tá aí, então, professor... Elcio Rogério Secomandi, ele que é historiador, militar da reserva, PhD, coronel de artilharia, reformado, professor emérito da Universidade Católica de Santos, criador do portal de educação patrimonial e turismo histórico militar, Fortes, Fortalezas e Integração Nacional. Recebi com muito orgulho aqui o coronel Secomandi, muita gratidão pela sua participação. Obrigado. Espero contar agradeço, em outras oportunidades. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, no programa dessa semana, celebrando a história da nossa região, a história do Brasil, de José Bonifácio e todo o legado desse incrível patrimônio e acervo histórico-cultural. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe e divulgue para os seus amigos. E até a próxima semana.